Olá pessoal, boa tarde. Mais uma ação e reação nessa segunda-feira. Segunda-feira de tempo chuvoso, meio nublado, um pouco menos de calor aqui na Baixada Santista, mas ainda quente assim, para você que está vendo o programa de outro lugar aqui, senão da Baixada Santista. Lembrando que hoje na segunda-feira estamos sendo transmitidos pelo canal 11 da NET, pelo 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com. Hoje temos a grata satisfação de estar aqui com o professor Vicente Cassione, advogado muito conhecido na região, ex-deputado também, e com o jornalista Guto Brito, comentarista aqui da casa. O site AIRBNB falha e dono de imóvel alugado em Ilha Porchá, dono de imóvel instalou uma câmera escondida, né? Então, os locatários reclamaram, chamaram a polícia, tinha uma câmera escondida e eles declararam que tinham tido relações, tal, né, que é normal de um casal, e foram filmados, né? O site indenizou e é uma questão para a gente discutir hoje também. Cubatão corre o risco de ficar sem um único cinema, né? Existe só um cinema na cidade, lá no parque, e corre o risco de ficar sem ele, né? Fundo eleitoral dará mais dinheiro a 21 partidos. Os partidos estão pobres, como o Brasil está muito rico, temos que jogar dinheiro para os partidos. Pesquisa realizada pelo Boc News reflete insatisfação de população santista com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né? Talvez quando ele concluir essas obras todas, aí que tal, talvez ele volte com certeza a ter pontuação melhor. Mas com muitas obras paradas, tal, o jornal Boc News do meu amigo Chalub, Fernando de Maria, que é comentarista aqui, tal, e Jário de Abreu Campos, fez uma pesquisa e diz que a maioria da população está insatisfeita com a gestão do segundo mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Hoje, como é dia ímpar, né, vamos começar com o Guto Brito, à esquerda. Obrigado, Guto, por aceitar o pedido e participar do programa. Eu que agradeço, cumprimento aqui o colega jornalista Vicente Cassione, entre outros atributos, advogado brilhante. Hoje eu vou fazer um papel mais de jornalista, se você me permitir, eu vou fazer algumas perguntas para você, porque você é o cara para responder, principalmente aquela introdução antes do programa que você estava falando a respeito da educação e da limpeza da nossa cidade e a educação do nosso povo. Fique à vontade, Guto. Eu que agradeço aqui mais uma vez e agradeço também a companhia de você, telespectador. Professor Cassione, habituei aqui nas segundas-feiras, a não ser quando ele está viajando, está cuidando de algum processo, mas se não, sempre às segundas-feiras aqui comentando, é um dia muito esperado por muitas pessoas, e hoje com o Guto Brito, com certeza vai me ajudar a fazer o programa e vai ser um programa bem bacana. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, hoje ao lado, além de você que é o âncora, do Guto, que me fez pelo menos um agrado inicial, sem saber. Me chamou de jornalista, porque as pessoas me chamam de deputado, de ex-deputado, como o Filete fez hoje. O que eu sou, eu sou. O que eu fui. Né? Então, eu sou jornalista e advogado também sou, professor também sou, mas o jornalista hoje me agrada mais como profissão, entre aspas, ideal aqui na minha mente, do que qualquer outra coisa. Porque está faltando jornalista hoje no Brasil. Você sabe disso. Jornalistas sérios, jornalistas que sejam capazes de ter compromisso com a verdade, que tem que ter a seriedade de informar e de formar, e de não ser opinativo nas entrelinhas. Quer opinar, assina. Então, o jornalista que está aqui, com o maior prazer do mundo, responderá às suas perguntas se souber. Com certeza vai saber. Cassione, falta, e aí eu queria que você desse a sua opinião. O jornalista, a característica do jornalista é a independência, Total. Né? Então, eu acho que você foi muito feliz quando você falou que faltam jornalistas, principalmente independentemente da ideologia. Não adianta você ver o circo pegar fogo e dizer que aquilo ali é normal. E alguns setores da imprensa agem dessa forma, né? E a gente sabe que, tanto no meio acadêmico quanto nas redações, antigamente dos jornais, agora das TVs principalmente, a presença de simpatizantes da esquerda, vamos dizer assim, é bastante grande. Eu queria que você dissesse se isso fez bem ou se fez mal para a formação da nossa cultura jornalística. E também da cultura acadêmica, né? Eu acho, primeiro, a sua pergunta
antes de responder exatamente do ponto em que eu deveria partir, você perguntou e a resposta teria que vir a partir desse ponto. Eu volto um pouco para dizer que o que fez mal, talvez, mais mal do que bem para a cultura do jornalista, foram as faculdades de comunicação. Porque houve um tempo no Brasil e no mundo inteiro em que grandes jornalistas fizeram história, narrando a história do seu tempo, sem serem tendenciosos, parciais, desonestos do ponto de vista intelectual e sem terem estudado, muitas vezes com a cabeça feita por professores que já eram, eu diria, para não usar a expressão tão pesada, já eram filiados ideologicamente ao que eram. E passavam isso, muito mais do que a formação que o jornalista tem que receber, passavam isso para os seus alunos. Daí nasceu uma grande safra patrulhada e uma grande safra nostálgica de um tempo que não viveu. Nostálgica, entre aspas, dos tais anos de chumbo. Tem muito menino hoje falando dos anos de chumbo sem ter vivido os anos de chumbo. Porque quando eu escrevi, chamando o autor do AI-5, com meu nome assinado no jornal Cidade de Santos, que ele era o doidivanas das noites do balaio, que era uma boate pouco recomendável do Rio de Janeiro, eu escrevi e assinei o nome. Então a gente viveu esse tempo. Quando um agente da Cenemar, que era o Serviço Secreto da Marinha, depois de eu fazer uma palestra no antigo Parque Balneário, me pegou e me levou preso, a gente sabe o que sente numa hora dessa, porque naquela altura você ser levado preso, tanto podia ter ser deixado na porta da sua casa, pela bondade de quem te prendia, como você podia desaparecer. Mas o grande patrulhismo que se fez no Brasil é não contar a história do Brasil aos jovens brasileiros que não a aprenderam. Riscaram do mapa nomes de pessoas que fizeram história, não importa a ideologia que tivessem. Vou dar um exemplo. Se você perguntar hoje para uma grande parte da geração de jornalistas jovens que estão aí, quem foi Carlos Lacerda, o gente não sabe quem é, porque sepultaram a história do Carlos Lacerda, que na verdade é um pedaço da história do Brasil. Não importa se ele era, aos 18 anos, um comunista ferrenho e depois se tornou um anticomunista ferrenho, se colaborou para o golpe de 64 e depois colaborou e fez o possível para desmanchar o golpe logo depois e foi cassado. Ninguém conta a história. Estou dando um exemplo de um. Foi governador do Rio, né? Foi o maior governador que o Rio de Janeiro teve na sua história. Jornalista. Jornalista. Que fez até o 4º ano de Direito e abandonou o curso porque a vocação dele era de ser jornalista sem ir à faculdade de jornalismo. Então, eu fiz esse introito para dizer que a faculdade de jornalismo fez patrulhamento e fez cabeças, e você disse bem, muito mais em relação à tendência para a esquerda do que para a direita, quando na verdade jornalista não tem que ser de esquerda, nem de direita, nem de centro, na hora em que ele está tendo compromisso com a verdade e com a notícia. Quer opinar, aí ele vai dizer, eu torço para o Corinthians. É outro problema. Está assinando o nome. Assina lá, né? Agora, na hora que ele grita gol num jogo entre Corinthians e Palmeiras, quase ficando rouco no gol do Palmeiras, e no gol do Corinthians ele não grita, a gente vê que ele é palmeirense, mas ele nega. É o caso do Zé Silvério, que é um grande jornalista, mas se jogar Santos e Corinthians, ele faz um gol de 1 minuto para o Santos e 5 minutos para o Corinthians. Pois é, ele então, declara que ele é corintiano, mas o que eu estou fazendo é uma imagem, é uma figuração de que nós temos hoje pessoas que não sabem que o jornalista é o que tem o maior poder entre todos os poderes. Mais do que o executivo, o legislativo, o judiciário,
o principal poder é a imprensa. E por que que é? Em primeiro lugar, porque quando a imprensa é grande e poderosa, como é a imprensa dos marinhos, que eu não chamo de imprensa, mas a gente é obrigado a admitir que ele tem um veículo de comunicação escrito e veículos de comunicação de televisão. Ali, quem não dança conforme a valsa dos marinhos e da cúpula, evidentemente que não tem condição de exercer a sua profissão. Então, esta influência do dono da mídia, do dono do jornal, da televisão, tirando a liberdade do jornalista, é um problema. Porque ele fica entre ganhar o salário dele para sustentar a família no final do mês ou ser independente e perder o emprego. Esse é o grande primeiro problema que a gente tem. Segundo, é a autocensura, que é gravíssima. A autocensura. Terceiro, é quando ele pode, nas entrelinhas, fazer a sujeira dele. Estou falando do mau jornalista. Esse agora é o mau jornalista. E colocar insidiosamente, subrepticiamente, o viés que ele quer dar à notícia, é um problema muito sério. Então nós temos hoje um povo que pensa que é informado porque lê a Folha, porque lê a Veja, porque assiste a Globo News, etc, etc, etc. Quando a gente sabe muito bem quais são as tendências desses veículos. É só você pegar a Veja, abre a primeira página, vai indo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Na 10ª página começa a revista. Até lá são os anúncios. Ou anúncios oficiais, ou anúncios dos bancos, ou anúncios das montadoras, ou etc, etc. Que sustentam, evidentemente, esses veículos de comunicação. Então, não adianta você dizer a violência e mostrar as cenas de violência na televisão e depois você não perceber que você está glamourizando o banditismo, que você está dando espaço para o bandido se ver na televisão e aquilo é a glória suprema que ele pode ter no anonimato de bandido. Então, se eu começar a falar aqui mais do que já falei, eu tomo 3, 4, 5 programas desse, muito mais pela minha indignação do que pela razão que eu possa ter no que eu estou dizendo. Eu sou hoje um descrente, infelizmente, na imprensa, sou um descrente na imprensa, sei que tudo que eu leio, eu tenho que ler com o pé atrás, ou com os dois, ou com as 4 patas, que eu costumo dizer que o pé não cabe bem na minha morfologia, eu tenho mais pata mesmo. Então, eu te digo que a sua pergunta tem uma profundidade muito grande, exatamente porque quem é jornalista, nasceu jornalista. Meu pai tinha feito o 3º ano primário na vida dele. Imigrante, vindo da Itália, pequeno, criança, não tinha dinheiro, não tinha nada, minha avó não tinha como sustentar. Ele mal aprendeu a ler e escrever. Foi jornalista. E sem saber, tinha um irmão que ficou na Itália, também criança, que um dia ele descobriu mais tarde que era um jornalista conceituadíssimo na imprensa italiana. Então veja que está no sangue. Está no DNA. Está no DNA. Não é? O jornalista não precisa estar escrevendo no jornal ou falando na televisão. Ele está, às vezes, sentado na cadeira, nos vendo e sendo um jornalista que nós gostaríamos que todos fossem, de nós mesmos. Lembrando que o programa está sendo transmitido pelo canal 11, pelo canal 8 Vivo Fibra, e também você pode participar, mandando perguntas para o Cassione e para o Guto Brito, através do WhatsApp 99711-5545, 99711-5545. Lembrando que você preferir também, você pode ligar pelo 21 38 4677, 21 38 4677, e acompanhar o programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa vai ao ar às 1h15 todos os dias, com reprise às 11 horas e também à 1 hora da manhã, às 23 horas e 1 hora da manhã, né? Guto, pesquisa realizada pelo Boc News, o Jairo tá bravo, hein? O Jairo tá bravo, Jairo, De Maria, Chalub, meu Deus, com respeito ao prefeito de Santos, diz que a população desaprova o 2º mandato. O Boqueirão News está pegando pesado com o prefeito ou não?
Eu acho que o Boqueirão News está refletindo, a pesquisa, melhor dizendo, publicada pelo jornal Boqueirão News, Boc News, reflete o que pensa a maioria dos moradores da cidade de Santos. Né? Que, lembrando que tem gente que não é de Santos, que mora aqui e que não é santista. Então é todo mundo morador de Santos. Mas será que quando acabar as obras, tá tudo acho, tá muito de dente aberto. Vai ser quando difícil. fizer o canal e fechar esses dentes todos aí, será que não, o Rebouças começar a funcionar? Porque sabe o que é o último ano de governo? Geralmente começa a arrumar tudo. Será que não melhora? Eu vou dar apenas um exemplo. Nós temos a reforma do complexo do Rebouças na Ponta da Praia, que está há quase 2 mandatos do prefeito Paulo Alexandre para ser concluído e não foi concluído. Quem anda pelas ruas de Santos vê, isso a gente fala aqui sempre, a falta de manutenção, mato alto, praça abandonada. Semana passada eu estive na praça em frente ao fórum, eu fiquei assustado e com vergonha de uma praça na frente do Palácio da Justiça, ao lado da Catedral, o prédio da Humanitária, um espaço histórico importantíssimo da nossa cidade. No prédio da OAB, um mato alto crescendo na calçada, totalmente abandonada a nossa praça, uma delas. Se a gente for fazer um giro aí por todas as praças, a gente vai ver o mesmo quadro. Então, acho que a pesquisa do Boc News reflete o que todo mundo que pelo menos tem um pouco de discernimento em observar as coisas, percebeu. A administração do prefeito Paulo Alexandre Barbosa está muito aquém do que ele prometeu nas 2 campanhas. E está muito ruim agora nesse segundo mandato, Filete. Cassione, o Jairo de Abreu Campos e o De Maria tem que tomar um chá gelado lá com o João ou está tudo certo? Eu sou obrigado a reconhecer, a despeito de divergências e de tropeços que houve na minha caminhada política por causa do Boqueirão News, eu sou obrigado a reconhecer que uma coisa eles sempre fizeram quase que de forma infalível. As pesquisas feitas pelo pessoal do Boqueirão News... Enfoque, grupo de pesquisa Enfoque. E aí, o Jairo, o Chalub, o De Maria, são, nesse aspecto, sempre foram de uma seriedade muito grande e inquestionáveis. Não é? Então, a pesquisa deles reflete a realidade. E reflete a realidade, se eu tivesse sido pesquisado, fosse ouvido, teria dito a mesma coisa. A desadministração que existe na cidade é notória. A cidade está abandonada. A cidade vive periodicamente de algumas fotografias que são tiradas com o prefeito risonho ao lado do governador, quando o governador vem aqui fazer um piririm-pim-pim num determinado lugar e acabou. Quer dizer, o abandono que o Geraldo Alckmin sempre teve como conduta em relação a Santos é inquestionável. Inquestionável. E claro, ele, que fez pelo interior o que não fez por Santos, que poderia dar ao seu afilhado, Paulo Barbosa, um mínimo de condição, independentemente da condição que o Paulo Barbosa deveria ter por conta dele. Então, se você sozinho não consegue, não é competente, você pelo menos podia dizer para o seu padrinho, Dindo, me ajuda aqui. Não é? E isso não acontece. A cidade de Santos está uma vergonha. Falam que estão recuperando o centro histórico. O centro histórico está cada vez mais uma cracolândia se fazendo nas imediações da Rua 15. Um pardieiro, uma sujeira, um abandono, uma fuga das pessoas daquela região do centro, exatamente pelo abandono. A Zona Noroeste, perguntem aos moradores da Zona Noroeste o que eles acham, desde a gestão do Papa, que ia fazer os Santos Novos Tempos, ia fazer a Zona Noroeste sair do alagamento, e o dinheiro, 80 milhões foram gastos e nada aconteceu. E o Ministério Público mandou arquivar o inquérito. Não é? Se tinha um inquérito e nada aconteceu, vamos adiante na investigação. Mas, às vezes, o Ministério Público, dependendo do Ministério Público,
do agente do Ministério Público e de quem é o investigado, ele é complacente e ele é dadivoso. Mais ainda, passem hoje, agora, na esquina, estou dando um exemplo, na esquina da rua Rio de Janeiro com Adolfo Assis. Eu nunca vi, primeiro, a sujeira produzida pelos munícipes que por ali passaram com uma banda, e a banda, evidente, é uma banda podre em matéria de cidadania e de educação. Uma banda podre, porque as pessoas que jogam o seu lixo individual no chão estão compondo o lixo coletivo que vai entupir os bueiros, que vai alagar a cidade, vai criar problemas para eles mesmos e para aqueles que são educados e não fazem esta porcaria, esta imundície que a gente vê. Agora, isso tinha que estar limpo, porque se alguém passar por lá hoje, agora, e for olhar como está Adolfo Assis com a Rio de Janeiro, estou dando um exemplo, a cidade inteira está começando a nascer uma Amazônia, na cidade toda. Não se limpa, não se tira o mato, não se desentopem os bueiros, não se faz absolutamente nada, não há uma obra que você diga, marcou uma gestão, marcou uma administração. Não, parece que é um grupo de frívolos, de brincalhões, brincando de administrar uma cidade, que tem história e que tem uma parte dos seus moradores que tem consciência cívica, que não são porcos, que não são mal educados, que não têm desprezo pela cidadania e assim por diante. Enquanto este idoso aqui, este homem antigo, tiver força e sair voz daqui, eu vou continuar dizendo o que eu tenho que dizer. Tomara que um dia eu pudesse aplaudir esta gestão, essa indigestão que está aí, do senhor Paulo Alexandre, e dizer, ressuscitou, bateram a varinha mágica nele e ele conseguiu ser um prefeito. Porque, olha, pega há 24 anos que a cidade de Santos vem sendo administrada na meia boca. A grande herança histórica da cidade de Santos são as ciclovias. Não quero que deixassem aqui a Esfinge, as pirâmides do Egito, os jardins suspensos da Babilônia, o gigante de Rhodes, as 7 maravilhas do mundo. Mas ciclovia em 24 anos, meu Deus do céu, não é? Então, eu sou ranzinza, rabugento, mas eu tenho certeza que nessa hora em que eu estou dizendo isso, tem muita gente que está parando para pensar e dizendo, esse cara tem razão, ele é chato, ele é antipático, mas ele tem razão. Só, desculpa, filho, não podia deixar de perguntar. Cassione, você falou aí muitas coisas importantes, mas não dá para deixar de tocar em duas pelo menos. Então, falta um pouco mais de representatividade política de Santos, principalmente, na Assembleia Legislativa, e falta também ao Executivo Santista a liderança que ele tem que ter por natureza, independentemente dele ser afiliado de A, B ou C? Mas sem dúvida nenhuma, nós tivemos já 7 deputados federais ao mesmo tempo, na década de 60, tivemos 7 deputados federais. Só Santos, não eram nem das outras cidades, só de Santos, nós tínhamos no Congresso Nacional 7 deputados federais. Já tivemos 4. Quando eu assumi o meu mandato em 95, Santos tinha 4 deputados federais. O que acontece é que não é apenas a quantidade que caiu, mas a qualidade que caiu. Nós temos lá um deputado federal que não existe. Vamos falar a verdade. Não existe. Que é o senhor João Paulo Tavares Papa, deputado federal em Brasília. Eu não consigo conceber que uma pessoa que é um deputado federal chegue lá e se apague e desapareça. O que é que ele fez ou faz pela nossa região? Eu quero saber. Temos o Cassione também e o Beto, né? O único
o único que tem feito alguma coisa e ninguém dava nada por ele é o Squassone. O único ainda que tem feito alguma coisa e que tem tido um mínimo de representatividade. Porque o Beto está ocupado atualmente em ser o porta-voz do Temer, não é? E fica... Tem mídia, Mas a cidade tem não televisão. a cidade não devia, as regiões, aproveitar isso. Por exemplo, eu vejo muita gente às vezes critica essa questão e tal. Mas quando nós temos um cara que é oposição, é o Lula, tinha o Beto. Vamos supor, ele é oposição ao Lula. Agora, quando tem um cara que é próximo ao Lula, fica pegando no pé dele... Ao Lula não, ao Temer. Temer. Fica pegando no pé dele por causa de problemas que ele tem na justiça, que ele vai se defender, tem advogados para isso, que os juízes vão decidir, e esquece de pegar a verba para a cidade. Então, às vezes, é melhor que você, por exemplo, em vez de chegar para o Beto, o que você pode arrumar para Santos, para a entrada da cidade? Aí ficam falando, porque ele deve não sei o quê, tal. Então, não, às vezes a pessoa perde tempo, Você tem razão em parte. Às vezes a pessoa perde tempo, porque isso aí tem a justiça para julgar. Mas não é o povo que tem que chegar para ele, não é o povo que tem que chegar para ele e dizer, Sim. Beto, traz dinheiro para cá. Sim. Se eu sou um deputado federal, como prefeitos. fui, eu ia arrancar o dinheiro, por bem ou por mal, para trazer para cá. Independentemente de me pedir. Podia ser uma nota. Beto está com 800 mil de problema na justiça. Alguém em sã consciência acha que 800 mil reais é dinheiro para o Beto Mansur? Desculpa, eu vou perguntar de novo. Alguém em sã consciência, não é dinheiro para ele, vai lá e paga. Não sei porque ele já não pagou isso. Ele quer discutir. Então aí fica na mídia, o Beto deve 800 mil para a justiça, mas é normal. Se ele perder, ele paga, ele tem dinheiro para pagar. Em vez de ver o que ele pode trazer para a gente. Então fica às vezes com picuinha e não fica pensando numa coisa importante, né? Tem que cobrar, dizer assim, o senhor hoje almoça, toma café da manhã com o Temer, almoça com o Temer, janta com o Temer, não dorme com o Temer. Calma. Mas toma café da manhã com o Temer. Marcela é melhor. A Marcela vamos que a Marcela é melhor, né? Não, eu não estou discutindo nesse aspecto. Eu estou falando, mais uma vez, a intimidade que ele tem com o Temer. Teria ele que chegar para o Temer e dizer assim, olha aqui, em todos esses negócios que nós estamos tratando aqui, eu represento uma região. Embora tenha sido eleito à custa do muçulmano, o Beto. Porque com a votação que ele teve, 30 e poucos mil votos, ele não seria eleito. Foi eleito por causa do muçulmano. Mas o motivo para ele trabalhar melhor, né? Aí teria que chegar e dizer, olha aqui, Temer, eu quero agora dar à minha cidade o que ninguém tem dado há muito tempo. Abre o cofre, põe na minha mão aqui que eu quero entregar isto. Eu te ajudo aqui, para a região. Eu te ajudo aqui, mas eu quero melhorar minha representatividade na região. Pronto. Eu lembro, eu tenho horror de quando eu tenho que falar das coisas que eu fiz, por isso que às vezes eu nem apareço pelo que eu fiz, porque eu calo, eu não busco mídia, eu não faço merchandising, eu não faço nada disso. Mas eu me lembro que o Cubatão não tinha um hospital. E o Ney Serra disse, era prefeito, eu não tenho hospital. O hospital de Cubatão, em uma semana eu arranquei o dinheiro do Ministério da Saúde e o hospital foi equipado. Só tinha as paredes. Está aí o Ney aí para confirmar se não é verdade. Modelo, é isso. Hospital modelo. A perimetral. Fui ao presidente Lula e disse, não é possível mais o acesso ao Porto de Santos ser precário do jeito que é. É preciso aprovar a emenda da perimetral e do mergulhão, que saía da Lemoa, passava por baixo da cidade do centro e ia despontar lá na zona portuária. O Lula disse, o mergulhão eu não dou dinheiro, mas a perimetral eu vou dar. E deu 300 milhões. Bom, melhor a perimetral... Do que nada. Do que nada. Agora... Tem que ir outro lado e só que o meu diálogo com o presidente não era assim. Era na base até mesmo de palavras de baixo calão que eu usava para dizer por que todo mundo tem má vontade com Santos, com São Vicente, com Guarujá, com Cubatão. E às vezes tinha que passar no departamento médico para tirar a pressão, porque estava 18 a pressão, com essas discussões que a gente tinha para resolver determinados problemas. Pela má vontade que todo mundo tem com Santos. Por quê? Porque até o Gastone, Santos teve representatividade. Quando o Gastone saiu, foi a hora que eu entrei. Exatamente em 95,
Gastone não concorreu à eleição e eu me elegi. Em 3 meses como deputado, eu era líder da bancada do PTB na Câmara. Sabe o que é isso? Trabalho, esforço, murro em ponta de faca. Quando você está numa posição dessas, não é ter uma carteirinha e dizer eu sou deputado, eu tenho poder. Hoje já o camarada até se esconde, tem até vergonha de dizer que é deputado. Eu tenho orgulho de ter sido deputado, tenho a honra de ter sido deputado federal. De ter sido um dos 513 no meio de milhões de brasileiros que chegou lá pela escolha do voto. Mas as pessoas têm que entender que quando você chega lá, você não se pertence. Você tem que sacrificar tudo, a família, a sua profissão, você tem que sacrificar a sua saúde. Tudo isso você tem que fazer. Porque ali você não é você é muita gente dentro de você. E as pessoas não têm essa noção. As pessoas só querem tirar vantagem. Por isso que o meu nome não apareceu em lista nenhuma. Nem de Odebrecht, nem de OAS. Vê se apareceu meu nome em alguma lista. Os que estão lá apareceram já em listas, os atuais, não é? Menos os com a Sony. Então, o povo não presta atenção, na grande maioria. Tem gente que sim, mas tem gente que não presta atenção. E na hora da eleição, né? Daqui a pouco vamos ter eleição esse ano. Você vai ver quanta distração se transforma em voto. Quanta indiferença diante de tudo se transforma em voto. Quanta indignação, eu ia dizer uma palavra, murcha, na hora do voto. Porque todo mundo esquece, vai lá, põe o voto, aperta a urna, sem saber nem sequer se está votando no candidato que está votando, porque aquela urna eletrônica, eu não confio nela. 2. Não é? Então a gente sabe que é muito difícil mudar o Brasil, porque o Brasil tem um DNA que tem que ser mudado geneticamente em laboratório. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com mais professor Cassione Guto Brito, vamos responder as perguntas, é muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mundo do mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227 5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta com Ação e Reação, hoje dia 29 de janeiro de 2018, o ano que está passando muito rápido, com o professor jornalista, advogado Vicente Cassione, com o Guto Brito, jornalista também aqui hoje. Muitas perguntas, né? Lembrando que o Mort Walter, cartunista do Recruta Zero, morreu esse final de semana com 94 anos, né? Parabéns para ele pela toda a tua carreira de cartunista e pelo Recruta Zero aí, que muitas pessoas são fãs até hoje, né? Também a banda Rush parou. E Elton John diz que em 2 anos para, mas vai fazer 300 shows. E quando perguntaram para ele do estado de saúde, ele falou, um homem que faz 300 shows em 2 anos tem que estar com a saúde ruim? Então é Elton John. Como sempre, Roger Federer ganhando tudo, mais uma vez o maior fenômeno do
tênis mundial de todos os tempos, Roger Federer ganha mais um, né? E 10 PMs são mortos, Cassione, no Rio de Janeiro em 17 dias. Muita violência. Tem aplicativo no Rio hoje para você colocar e ver onde não está tendo tiroteio. Isso é sério, um amigo meu empresário, e outro dia ele pôs no aplicativo, saindo da empresa dele, que pega a linha vermelha no subúrbio, né? E deu para ele pela água, que ele tinha que ir pela água, que era o único lugar que não estava tendo tiroteio. O único caminho seguro era pelo mar. Água, pelo mar. Então, o aplicativo falou, pegue seu helicóptero, vá até um local, não passe em nenhuma favela com o helicóptero e pegue seu barco e vá para a Barra de Tijuca. Como ele não tem nem helicóptero nem barco, ele teve que ir de carro mesmo, Cassione. Pois é, o Rio de Janeiro tem dois nichos de criminalidade. Um é evidente, são as favelas que se formaram na década de 50, 60, e era previsível que aquilo iria acontecer. Quer dizer, você cria uma comunidade sem nenhuma infraestrutura de saúde, de educação, de escola, de saneamento. Aquilo vira um núcleo onde os bandidos vão se instalar, porque passa a ser, como nos tempos medievais, os castelos no topo das montanhas para se proteger. As cidadelas, não é? Como eram chamadas. Mas também, se você passar na Vieira Solto, ali não tem bala perdida e nem você corre perigo de ser assaltado pelos moradores. Mas naqueles apartamentos da Vieira Solto, em Ipanema, pode ter certeza que tem muita gente que é cúmplice, talvez até sem intenção de ser, que está na sua própria criminalidade, que é cúmplice de muito do que acontece de violência no Brasil. Não é? Porque nós sabemos muito bem o que é que existe de bandido, não de colarinho branco, porque hoje em dia essa expressão não tem mais razão de ser, que colarinho branco ninguém mais usa, nem paletó e gravata. Nós estamos coincidentes hoje. Colarinho branco. Somos dois bandidos de colarinho branco aqui. O Guto salvou a mesa. O Guto salvou a mesa. Mas chamavam assim, né? Os bandidos de colarinho branco foi uma expressão usada para dar o rótulo exato aos bandidos que não são os mal vestidos, que não estão morando nas comunidades carentes e que são responsáveis pelo crime dos desgovernos e da corrupção, que acaba esse crime gerando o outro crime, e é um círculo vicioso. Isso não termina nunca. E bandidos de altíssima periculosidade, né, Cassione? Inclusive, claro. Um ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que morava ali na Delfim Moreira, perto desses endereços famosos, claro. Foi algemado como mando figurino. O que você achou desse... Foi exagero ou não? Porque ele roubou milhões, ele é de altíssima periculosidade. A mãe dele, né? Falou que é um exagero, né? E um jornalista no Rio escreveu, exagero foi as crianças que você matou por não ter alimentação correta, dinheiro da saúde. As pessoas que você matou no hospital, porque a mãe dele defendeu que ele não tinha tanta periculosidade para ser humilhado. Seu filho realmente não tem, mas quantas crianças que ele matou, pessoas que não tiveram plano de saúde adequada, quantas pessoas que ele matou pela violência, pela baixa escolaridade, por Professor tudo, né? Vicente Cassione, houve exagero ou não? Não, eu acho que a algema é um detalhe. A algema é um detalhe. Você pode prender sem algema e você pode pôr algemas e finge que está prendendo, porque logo depois a justiça dá um jeito e põe na rua e assim por diante. O que no caso do Sérgio Cabral me causou espécie no começo era, eu não conheço a mãe dele, eu dizia, mas conheço o pai. E sempre achei que o pai era um homem dedicado exclusivamente à música popular brasileira. E o que acabou acontecendo? Outro dia eu vendo uma entrevista antiga do Paulo Francis, muito antes de Petrolão, de Mensalão, de o filho dele ser político, Paulo Francis falando do pai, Sérgio Cabral pai. Esse é um corrupto, um desonesto, etc. e tal. Então está explicado, quer dizer, a gente às vezes não conhece a história. O Paulo Francis, lá atrás, o mesmo Paulo Francis que disse que a Petrobras era
um antro de corrupção. E quase teve que sair do país, né? Não, Ele e morreu por isso. Uma queixa-crime contra ele. Infartou, porque a Petrobras entrou com uma ação contra ele, os diretores lá, e ele foi condenado a pagar milhões, que ele evidentemente não tinha, e com esse aborrecimento teve um infarto e morreu. O Paulo Francis, o mesmo Paulo Francis, numa entrevista antiga, eu vendo outro dia, dizendo que o Sérgio Cabral, pai, era um corrupto sem vergonha, que tomava dinheiro nesse ambiente do samba e etc. Então aí está explicado, filho de peixe, peixinho é. Eu achava que o Sérgio Cabral era um poeta, um sonhador, ligado à música popular brasileira. Altruísta, já era intelectual. gato antes. E o gatinho mostrou que virou tigre. Né? Depois que o pai era um gato, o filho virou tigre. Se aperfeiçoou, né, no processo. A Maria José do Boqueirão apoia a questão do Cassione sobre a cidade de Santos, a Flaviane também, diz que o programa está muito bom. Muito obrigado. A banda do Jaú fez muito barulho esse domingo, fogos de artifício o dia todo. Não existe uma lei contra isso, Filete. O prefeito autorizou fazer barulho desse jeito, tem vereador na causa. Também não pode proibir nada em Santos, mas a banda do Jaú fez muito barulho, Guto Brito, segundo a nossa, não quis deixar o nome aqui, enfim, mas... Em relação a essa questão, o Cassione levantou a questão dessa banda lá na Rua Rio de Janeiro. Existe, quando a prefeitura anunciou o Carnabanda, pelo menos o que foi publicado na imprensa, é que as próprias bandas teriam um esquema para recolher o lixo produzido depois da passagem. Pô, viramos Japão agora? Então, não. Então, Japão nós estamos fazer isso, mas aqui... Tem, porque em Santos é a mania da força-tarefa, né? O sujeito fez alguma coisa, não, vamos fazer uma força-tarefa para resolver, para discutir. É que nem a bendita reunião. Vamos fazer uma reunião que não resolve nada. Então, Santos é a cidade das leis inócuas. Tem a lei da caca do cachorro, que ninguém recolhe, porque ninguém fiscaliza, porque o povo não tem educação. Tem gente que recolhe, né, Brito? Mas é minoria, recolhe e leva o seu cachorro para fazer na frente da casa dos outros. Ele não faz na frente da casa dele. É 10% que não recolhe. A gente vê muita gente recolhendo, mas esses 10% não importa. É a mesma... E aí, Cassione, lembrando, você foi muito feliz quando levantou essa lebre, porque nós temos em Santos a lei Cidade Limpa. E que, na verdade, na prática, a cidade vive suja. Então é mais uma lei que ficou só para inglês ver. Porque, na prática, ela é inócua, a cidade continua suja. E por que as bandas, não estou fazendo crítica negativa, é uma crítica positiva, por que as bandas não se reúnem no final e recolhem o lixo, a maioria lixo reciclável, e direcionam, por exemplo, a um catador ou uma entidade para tentar fazer um dinheiro, por exemplo? Aí mostra que tem um pouquinho de educação, porque a rua é de todo mundo. A rua é pública, é minha, é sua, é do Filete, é do Cassione, então a gente tem que deixar como a gente encontrou. Não é que está aquele primor de limpeza, mas não vamos deixar a rua como se tivesse passado um tsunami e tivesse deixado ali todo tipo de sujeira. É uma questão de educação e de higiene. Olha, eu não conheço, claro, todas as bandas de Santos e longe disso. Ontem vi, por exemplo, que tinha uma banda passando ali em torno da Baía de Abreu, Machado de Assis e tal, e o trânsito estava interrompido, por isso que eu sei que era uma banda. Agora, há uma banda que todo ano passa, inclusive na rua em frente à minha casa e nos arredores ali da Carvalho de Mendonça, da Espírito Santo, que é a banda do Bar do Léo. Eu posso dizer uma coisa, é um espetáculo maravilhoso de ser visto, famílias, crianças, todo mundo cantando mesmo, passam uma multidão que não acaba, você pensa que está acabando e continua passando gente, e não fica um pedaço de papel na rua por onde eles passam. Então a gente tem que fazer justiça. Eu estou falando de uma banda que todo ano passa ali nas imediações, Carvalho de Mendonça, Augusto Paulino, Rua Amazonas. É uma coisa impressionante a quantidade de gente e impecáveis. Impecáveis. É uma coisa como se fosse saudosismo pode parecer, nos bailes da Dona Doroteia, antigamente, ou
nos cursos ou nos bailes dos cordões de salão, que era uma coisa em que as pessoas cantavam e a alegria era uma alegria espontânea. Não era uma alegria alcoólica, não era uma alegria estimulada por drogas. Então, esta banda que eu estou referindo, eu não posso falar das outras que eu não conheço. Então, não conheço, não falo. Deve haver outras como essa. Esta banda, eu tiro o chapéu e homenageio pelo comportamento que ela tem. Aqui a pessoa que não assina, eu também não ia ler, que eu vi agora que a gente tem assinatura, né? Enfim, a pessoa não se identificou, não costumo ler, mas porque aí tem o BINA do telefone, com o nome já ajuda, mas enfim. A banda do jogo fez muito barulho, não falou de sujeira. O vereador Zequinha, que é responsável pela banca, eu acho até um vereador atuante, viu? Porque ele está sempre no bairro do Estuário, Macuco, se preocupa com calçada, com zeladoria e tal. Agora, é aquele negócio, né? Quem não quer barulho, domingo de manhã, né? Mas é uma banda tradicional ali do bairro do Jaú, do BNH, do Estuário, do Macuco, eu não vejo reclamação. Aqui não falou de sujeira, falou de barulho de fogos, né? Que é aquela coisa que tem a lei dos fogos aí, tal. Mas essa lei também tem tanta vírgula, Cassione. Pode Jogos do Santos, pode festas comemorativas, pode no carnaval, pode não sei o que. É mais fácil falar, olha, você só não pode soltar fogos no dia 1º de abril. O resto ou você ir lá na rua e soltar um rojão. Agora entenda bem, porque a Dalgisa, a psicóloga, já falou que eu estou defendendo o Beto Mansur. Eu não tenho procuração para defender o Beto Mansur, o Squassone e o Papa. Eu só digo que eu acho que as pessoas perdem muito tempo, na minha humilde opinião, falando do Beto Mansur, disso, daquilo, em vez de pedir verba. Não adianta. Você tem que ir lá pedir a verba, entrar da cidade, Beto, ajuda isso. Ele é o homem hoje que tem a caneta na mão. Então a gente não adianta. Mas agora vamos continuar falando e não tendo nada. Então a Dalgisa falou que eu estou defendendo o Beto. Eu não estou defendendo, eu só acho que põe lá no jornal. Beto está com problema na justiça por 800 mil. Ele vai lá e paga. Ele vai lá pagar. Está devendo, tem gente que está devendo também, para empregada. Eu acho que é uma coisa agora. Se ele tivesse algum escândalo, quando tiver algum escândalo, você tem que colocar. Mas negócio de dever na justiça, tal, e coisa assim, que tem tanto empresário que deve também e não vai para o jornal. E em vez de falar, poxa, o Beto poderia ajudar na entrada da cidade e tal. Aí ficam batendo tanto que às vezes o cara até desanima, né? Nessa questão que o Cassione citou do carnaval, antigamente, até a década de 70, as pessoas brincavam o carnaval, né? A gente tem, eu sinto uma enorme saudade do banho da Dona Doroteia, um dos carnavais mais antigos do Brasil. Começou com aquele negócio da Serra do Mar aí, né? Teve tiroteio, não foi isso? A banda da Serra no governo na década de 90, mas... Foi aí que acabaram com as outras, porque aí começou a ter tiroteio, né? Foi a falta de educação, mais uma vez, é que foi a responsável aliada à violência. Mas como era gostoso a gente ir até a ponta da praia, acompanhar a patuscada, como se dizia antigamente. Era uma brincava-se o carnaval. Havia uma confraternização, as famílias iam, todo mundo queria ver lá a Doroteia, que na verdade eram homens vestidos de mulher, que iam mergulhar no trampolim, no antigo trampolim do Saldanha. A riqueza disso, culturalmente, para a cidade, se perdeu. Quer dizer, a gente abriu mão disso. Por que não se tenta voltar com o banho da Dona Doroteia? Por que não se faz um carnaval, por exemplo, de época no centro histórico, Vicente Cassione? Nós temos ali um parque arquitetônico que remete àquela época. E você tinha, naquele tempo, os blocos que eram maravilhosos. Não eram escolas de samba, que nós temos ainda, e muitas lutam muito para poder apresentar-se no carnaval com um mínimo de condições. Mas nós tínhamos os chineses do mercado, dengosas do Marapé, favoritas do sultão, que eram blocos que você assistia extasiado de ver primeiro as músicas que eram compostas, depois as fantasias esmeradas, era uma coisa assim impressionante. E era um espetáculo em que todo mundo ia sóbrio e voltava sóbrio. Nos bailes, nos salões, todo mundo levava uma lança-perfume, rodouro metálica, que era... Só ela já era bonita de ver, né? Um espirrava no outro, tal. Ninguém ficava cheirando lança. Um ou outro que ia lá para um cantinho podia fazer isso, mas o salão tinha cheiro de lança-perfume. E você ia para casa bem, todo mundo bem. Era saudável, era uma alegria saudável. Para isso é que o carnaval deveria servir. E como em alguns lugares não é assim, você vai em Olinda, perfeito. Aquele povo que vai para a rua em Olinda, vai mesmo para
jogar uma energia boa fora, mas não é desperdício de energia. Maravilhoso. Ali é alegria. É uma troca, né? Uma troca. Você tem isso em muitos lugares ainda. Mas, infelizmente, as coisas sempre no Brasil, em vez de evoluírem, evoluem. Você vive de nostalgia, de saudade, aí é saudosista, é nostálgico, é antigo. Não, o que era bom tinha que ter continuado. E o que é ruim não tinha que ter começado. Só isso. O vereador de Guarujá propõe lei para ter detector de metal em escolas. A que ponto chegamos? Estamos importando as coisas ruins dos Estados Unidos e eles não estão importando as nossas coisas ruins, né? Bom, a Marisa, a mulher do Guto do Brito, diretor do Ecopátio, do Ecoporto, né? O que vocês acham, Guto, sobre o transporte de bois no cais? A empresa Ecoporco, que a Ecovias comprou, os bois são judiados e levam choques, né? Então ela está falando que a Ecoporto é da Ecovias e que os bois são judiados, levam choque para entrar nos navios. É a Marisa, a mulher do Brito, da Ecoporto. A gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado pelas redes sociais e pela imprensa, esse embarque. Essa carga viva, ela vai ser destinada a ser abatida no destino? Ou ela é uma carga viva que vai ser batida... É um gado para abate. Abate lá no... Eu acredito que a gente tem que pegar a vigilância sanitária, a vigilância agropecuária. Você como médico veterinário, Filete, acho que tem mais gabarito do que eu para dizer se há algum tipo de irregularidade, até porque a gente não está lá para ver, a gente vê o lado da denúncia, que os grupos veganos estão publicando nas redes sociais, mas estar lá e ver se eles estão adequados à legislação é uma outra coisa. Maus tratos nunca, né? Rapidamente, que estamos no final do programa. Não, eu acho que, sendo a Ecovias quem está por trás disso, tem dois tipos de bois. Um tipo de boi que somos nós, que frequentamos o sistema Anchieta Imigrantes, né? E somos tratados como gado, e se nós somos tratados como gado, a Ecovias teria mais consideração com os bois. E gado que podemos ser abatidos a qualquer momento. A Ecovia... gado que podemos ser abatidos a qualquer momento. Pagamos pedágio caro e podemos ser abatidos a qualquer momento, né? Eu estou dizendo. Então, se a Ecovia está por trás, ninguém se espante com o que vem pela frente. O Rui manda um abraço para o Cassione e para o Guto Brito. Que saudade do Paulo Francis, Cassione. Sim, o Paulo Francis era do meu time. Eu entrei para o time dele e aprendi muito com ele. Falar o que pensa. Pode ser antipatizado por tanta gente, como ele foi, mas falava o que pensava. Tem muita gente que só fala o que os outros querem ouvir e só o politicamente correto. Eu me sentiria estuprado, estuprando a mim mesmo, no dia que eu tivesse que falar o que os outros querem ouvir e não o que eu acho que os outros precisam ouvir. Mas também sem ouvir. Tem isso. Quando você fala o que pensa, tem que ouvir o que os outros pensam. Agora, os outros têm que pensar para dizerem, para eu poder ouvir. Muita gente elogiando o programa. O Rick Santos, maior programador de Santos, da nossa co-irmã Santa Cecília, que fez 21 anos no sábado, Sistema de Santa Cecília de Comunicação. Parabéns à família Teixeira, ao Rick Santos, ao Torquato, que estão vendo o programa. O Cláudio Musso também assistindo o programa. O Bartolo Fitness. A Maria, nossa da USA Internacional, e a Oficina Frota Vento. Todos ligados aqui na Ação em Reação, né? Queria mandar um abraço, agradecer ao Guto Brito, ao professor Cassione. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.